Olá, meus amigos queridos, bom dia! Juntos mais uma vez aqui no Pétalas do Espiritismo para mais um aprendizado com o Livro dos Espíritos. Para mim, sempre uma grande alegria contar com a sua companhia. Hoje nós vamos ver o questionamento 824. Estamos estudando sobre a igualdade perante o túmulo. E Kardec pergunta: reprovais, então, de modo absoluto, a pompa dos funerais? E a espiritualidade responde: não, quando se tenha em vista honrar a memória de um homem de bem. É justo e de bom exemplo. Kardec faz a seguinte observação: o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações, boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Então, a espiritualidade aqui, de forma muito clara e objetiva, nos mostra que a pompa dos funerais, ela em si não é reprovável. Agora, quando ela objetiva o orgulho ou como nós vimos nas perguntas anteriores, na pergunta anterior, na verdade, quando tem como objetivo fazer com que uma determinada família se mostre superior, se mostre poderosa, como, na verdade, ela deseja que os outros a vejam, aquilo ali é vaidade, é orgulho, é busca pelo poder e reconhecimento do mundo. E esse tipo de pompa não é agradável a Deus e a doutrina espírita não vai apoiar. Agora, quando ele diz aqui, se na verdade há um sentimento real e sincero de honrar a memória de um homem de bem, é justo que isso aconteça, é um bom exemplo. Por quê? Porque você vai estar ali, na verdade, prestando homenagens à figura daquela pessoa que desencarnou, às suas obras, ao reconhecimento de um trabalho construtivo em prol da humanidade. Então, no tocante a esse aspecto, não há nada de errado. Então, ele diz: o tempo destrói tanto os monumentos faustosos, como também o corpo daquele espírito. Isso se apaga, isso é perecível, isso mesmo é esquecido. Mas a lembrança das suas ações, boas ou más, essas não são esquecidas. E é por isso que nós precisamos trabalhar não pela conquista de bens materiais, mas pela conquista de valores espirituais, porque serão esses que farão de nós, que trarão, na verdade, para as pessoas que ficam em relação a nós, boas ou más lembranças. O Espírito Miramês, trazendo as suas observações, nos diz: é de bom exemplo quando a pompa do funeral visa honrar a memória de um homem de bem. Quanto mais se vibra para a difusão do amor, mais a luz acende na terra, em se fazendo fonte no coração humano. Entre mentes, o homem de bem recomenda sempre que não deseja gastos sem importância para a alma em seu funeral, indicando outra direção para os gastos, como seja com alimentos para os pobres, roupas para os nus e casa para os desabrigados. As pompas devem se transformar em caridade, onde a luz da beneficência é capaz de enxugar lágrimas e lembrar aos corações que existe a esperança. O próprio Evangelho nos diz que devemos deixar os mortos enterrarem os mortos. Aqui o Espírito Miramês relembra a questão da caridade, que muito melhor do que nós estarmos gastando recursos nos funerais ou para levantar monumentos,
que esse recurso poderia ser utilizado em prol daqueles que necessitam. E ele faz uma observação muito oportuna. Ele diz: o verdadeiro homem de bem, ele não vai querer que o dinheiro seja gasto com ele, até porque isso não vai ser útil para a sua alma, para o seu crescimento como espírito. O homem de bem, ele vê muito além do que ele mesmo, ele vê o outro, ele vê o próximo, a necessidade do outro. Então ele diz: certamente o homem de bem vai preferir que aqueles recursos sejam utilizados para amenizar o sofrimento do nosso irmão e não para honrá-lo, porque ele não precisa disso. E de fato, à medida que nós evoluímos, não damos mais importância para esse tipo de coisa. O legado que o homem de bem deve deixar é o de sua vida exemplar. O orgulho e o egoísmo fazem a separação das criaturas, mas o túmulo os reúne como sendo todos da mesma massa que a terra dissolve e transforma em elementos indispensáveis à vida. Jesus foi o enviado de Deus para mostrar à sociedade de todo mundo que todos somos irmãos, filhos do mesmo Deus de amor, deixando o seu evangelho e nele os preceitos de modo a educar as criaturas, na certeza de que o céu se encontra nos corações, bastando às almas encontrá-lo. Enquanto houver a disputa pelas coisas perecíveis e ilusórias do mundo, a cegueira se acentuará cada vez mais no que se refere aos valores espirituais. Porém, o tempo traz a maturidade pelos canais da dor, levando os espíritos a acordarem para a realidade dos seus destinos. Por enquanto, fora da dor não há entendimento. O homem, no estágio em que se encontra, cria dificuldades inúmeras para os pobres que já carregam em seus ombros um peso muito grande. Mas Jesus, sabendo disso, fala aos seus corações, chamando-os bem-aventurados. Entretanto, o Mestre não se esqueceu de advertir aos legisladores humanos, conforme registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 13. Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Todavia, esses homens se fazem surdos pela força do egoísmo. Mas os sofredores avançam, apesar de todo o peso dos chamados impostos e dízimos, com Cristo de lado a animá-los na subida do Calvário da vida, com a cruz das provações, porque ele mesmo trilhou o caminho da dor, como exemplo de humildade e ainda perdoou a todos os seus ofensores. Não cobreis mais do que o estipulado pela consciência. Dizemos aos pobres, aos sofredores, que os tempos da seleção espiritual estão chegando e que somente terão a terra como herança os escolhidos, que podem ser igualmente os ricos, dependendo do modo pelo qual procedem ante a sociedade. Já sabemos disso, queridos amigos, que não é a condição financeira que fará com que nós sejamos ou não salvos. E esses salvos aqui é no sentido de já estarmos em condições de vivenciar as felicidades da vida espiritual, da paz de espírito. Não é a condição financeira, mas na verdade é a condição espiritual, moral de cada um. Por isso a necessidade urgente de trabalharmos o nosso coração, para que possamos fazer jus, termos merecimento para usufruirmos dessa felicidade. As distinções humanas terminam no campo santo, onde o espírito sente e compreende que nem mesmo o corpo de carne lhe pertence. A bagagem de bens perecíveis fica com a terra para que outros a usem e dela façam bom uso, para não acontecerem coisas piores no seu roteiro espiritual. Nem o nosso corpo físico nos pertence, queridos amigos, só mesmo os valores da alma. E como ainda tem tantas pessoas perdidas no tocante à conquista, à luta por bens materiais. Como, na verdade, todos nós sabemos que a morte faz parte do processo, que o corpo material fica, que todos nós não levamos nada das conquistas materiais, e é impressionante como o homem ainda gasta tanta energia, tanto tempo,
tantas ideias, tanto dinheiro mesmo, para conquistar cada vez mais e mais recursos no mundo material. Que nós, queridos amigos, possamos lembrar dessas perguntas onde nós estamos falando sobre os funerais, onde nós estamos falando das pompas nos funerais, mas trazendo para a nossa vida, para o nosso dia atual, para os nossos dias atuais. Vamos lembrar do momento que nós estamos vivenciando hoje. Não é possível fazer pompa para os nossos familiares, mesmo que eles tenham sido homens de bem, porque o momento pelo qual o planeta vive não nos permite isso. Nós sequer podemos muitas vezes acompanhar o enterro, o funeral de um familiar, por conta do isolamento. Então, queridos amigos, nós temos hoje a oportunidade de realmente perceber que se não forem os pensamentos, as boas lembranças, as boas ações, tudo mais fica sem importância. O mais importante, queridos amigos, não é o ter, é o ser. Esperemos que esse momento faça com que as pessoas realmente reflitam, ponderem e aprendam. Que não seja uma mudança aparente, que não seja uma mudança momentânea, só porque nós estamos passando por essa condição. Mas talvez no amanhã, quando tudo voltar, ou as condições voltarem um pouco a serem o que eram, será que a humanidade não vai fazer tudo novamente? Como fazia, com o mesmo orgulho, o mesmo egoísmo, a mesma inconsequência diante da vida espiritual? É um risco que todos nós estamos a correr. Esperemos que a humanidade realmente reflita, pondere e aprenda como precisa. Mas continuando, a natureza que foi feita pelas mãos do Criador não vai ouvir pedido dos homens. Ela arregimenta toda a sua força para cumprir leis estabelecidas por Deus, no empenho de mostrar a justiça se igualando em todas as criaturas. A reencarnação é lei divina em todos os mundos, pois é ela que educa o espírito, destruindo igualmente o egoísmo e o orgulho de raça e de casta. Bem-aventuradas as leis que transformam tudo, porque é na transformação que o amor domina e dirige os corações para a verdadeira fraternidade. O que esperamos é que as pompas dos funerais de todo o mundo se transformem, sob a inspiração do Cristo, em caridade ajustada no amor e na justiça. Meus queridos amigos, sempre uma excelente reflexão trazida pelo Espírito Miramês. Reflexões nós temos muitas. Agora, nosso objetivo, nossa luta, nosso desafio é colocá-las em prática em nossas vidas. Vamos todos os dias nos esforçar um pouquinho mais, fazendo com que o Evangelho entre verdadeiramente em nossas vidas, em nossos corações. Meus amores, vamos parando por aqui em mais um Pétalas do Espiritismo. Espero que você tenha gostado. Amanhã estaremos juntos novamente. Desejo um dia maravilhoso para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não as receba diretamente no seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta você abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa Canal Conhecendo o Espiritismo e na busca global já vai aparecer o nosso canal. É clicar e entrar. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.